Vamos começar, então? Vamos. Para nós aproveitarmos nosso horário. Eu passei para vocês umas sugestões de leitura sobre a transdisciplinaridade e complexidade e outros temas ali correlatos que estavam ali, que estão no blog do CAD, né? São textos que eu escaneei de alguns livros e que ajudam a gente a começar a entender, pelo menos para quem está tendo contato pela primeira vez com esse pensamento, né, com o chamado pensamento complexo transdisciplinar. Nós falamos nos encontros passados sobre os antecedentes da transdisciplinaridade. O principal antecedente é a revolução científica que acontece a partir do final do século XIX, início do século XX, vai até os anos 30, quando se consolida a chamada física quântica. E qual é a importância dessa revolução científica para o espiritismo, né? Bom, em primeiro lugar, a física, ela trabalha as leis da natureza. O objeto da física são as leis da natureza, as forças da natureza. E quando a física reconceitua e ressignifica o que nós chamamos de leis da natureza, ela, inevitavelmente, ela induz todas as outras áreas do conhecimento a também se ressignificarem. Porque todas as áreas do conhecimento estão vinculadas a um objeto, digamos assim, que engloba todas, que é a própria natureza. E como nós fazemos parte da natureza e, portanto, somos natureza, é preciso que nós também façamos uma reconceituação e uma ressignificação de nós, não só do que nós somos, mas principalmente de quem nós somos nesse conjunto chamado natureza. Infelizmente, né, apesar de todos os benefícios que o mecanicismo trouxe para a humanidade, com a construção das máquinas, a industrialização, enfim, tudo isso que permitiu que a humanidade chegasse até onde chegou, né? Porque, como eu já citei em outras oportunidades, quando nós chegamos em 1800, a humanidade atingira 1 bilhão de habitantes, né? De 350 milhões à época de Jesus Cristo até 1800 foi para 1 bilhão de habitantes. Mas de 1800 a 2014, 2012 ou 14, nós alcançamos 7 bilhões de habitantes. Portanto, é um crescimento exponencial. Sem a Revolução Industrial, que ela está assentada na física clássica, portanto, na física de Newton, e também no pensamento cartesiano, né? Na ideia do mundo-máquina. Esses dois momentos trouxeram grandes benefícios, mas também trouxeram algumas consequências, como, por exemplo, a busca da simplificação do real. O sonho, digamos assim, e até o sucesso da física clássica foi a simplificação do real. Quando Newton transforma as forças físicas em equações muito simples para os físicos, evidentemente, é uma simplificação e um reducionismo, e que funciona perfeitamente dentro de uma certa dimensão da realidade. Mas a visão da física clássica é de uma realidade unidimensional, não é de uma realidade multidimensional. Ela é unidimensional. Então, nessa unidimensionalidade, as leis da física clássica funcionam perfeitamente. E vejam, quando Kardec faz a codificação, ele inaugura a codificação com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, esse era o pensamento dominante. Então, veja as dificuldades que os espíritos tiveram para traduzir a verdadeira realidade do espírito para uma realidade mecanicista, a título de mentalidade. Foi uma grande dificuldade. Mesmo assim, eles conseguiram deixar várias aberturas para que nós compreendêssemos
os fundamentos e os princípios doutrinários, um pouco além dessa superfície limitante que era o pensamento cartesiano-newtoniano, né? Por exemplo, se vocês lerem lá na Gênese, tem uma parte da Gênese em que Kardec traz uma metáfora sobre que depois veio a ser a relatividade do tempo desenvolvida por Einstein, né? Que a velocidade e o tempo depende da posição do observador. Portanto, são relativos à posição do observador. E ele cita um exemplo do que seria a visão espírita na época do passado, presente e futuro, né? O presente para nós é aquilo que está sendo naquele momento. Então, ele coloca assim, como se existisse uma montanha. Quando você está antes da montanha, tudo que está na montanha e depois da montanha é futuro. Tudo que está antes da montanha é passado. E aquele momento em que você está no pé da montanha é o presente, né? Mas se você sobe até a montanha, você vai perceber que você consegue visualizar o passado, o presente e o futuro. Essa metáfora que Kardec coloca lá já é um prenúncio do pensamento relativista que Einstein depois vai consolidar no início do século XX. Então, são esse tipo de abertura que permitiu que o espiritismo fosse um pouco além das limitações do pensamento do século XIX. Por exemplo, quando ele traz, né, o que é que compõe o universo? O princípio inteligente e o princípio material. O princípio material, o que ele chama de fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, do qual tudo que nós conhecemos como realidade tangível, material, vem desse fluido cósmico universal. Seria assim, por assim dizer, entre aspas, a matéria-prima da matéria. Isso depois foi ressignificado, principalmente a partir da revolução da física, né? E nós chegamos ao chamado vácuo quântico, ou plenum cósmico, que é exatamente a mesma coisa, apenas dito de forma diferente, por uma linguagem adequada à época. Porque no século XIX, se tinha a ideia de que o universo era todo envolto, embebido, por assim dizer, num éter, porque é o que permitia que os astros flutuassem no universo. Porque não se tinha, né, era contraintuitivo você imaginar que os astros estivessem soltos. A nossa ideia, dentro da lei de gravidade, é que tudo tende a cair, né? Nada está solto. Então, se tinha a ideia de que existia um éter que permeava todo o universo. Portanto, era um universo fluido, né? Envolto num fluido. E aí a ideia do quanto, né? do vácuo quântico, que a física veio denominar posteriormente, é vista à época como um fluido cósmico. Então, é uma questão de linguagem adaptada àquele momento. Mas evidentemente, que ela não é impune. Ela revela uma visão de mundo, um mundo fluídico, né? E nós sabemos que não é assim. Aliás, hoje nós não sabemos nem como é. O que nós sabemos é que existe algo antes, que antecede o que nós chamamos de realidade. O que nós chamamos de realidade nada mais é do que uma realidade manifesta. É uma realidade manifesta, ela se manifesta em determinadas circunstâncias. E aí nós vamos ver mais adiante como é que vemos isso, né? Então, veja, essa física clássica, ela trabalhava com a ideia de matéria contínua, continuidade da matéria. Só admitia causalidade local. Portanto,
A relação entre causa e efeito só era possível se o sinal da causa para provocar o efeito percorresse todos os pontos intermediários entre um e outro, entre a causa e o efeito. Não se imaginava que uma causa não presente pudesse provocar um efeito à distância sem qualquer forma de contato físico ou de intermediação material. Não se imaginava isso possível, né? Os nossos sentidos não conseguiam ver essa possibilidade. E sequer se pensava sobre isso, porque era considerado inexistente, né? Em face de um mundo visto sob uma ótica clássica, mecanicista, né, a ideia determinista ela se impõe. Porque se eu tenho condições de levantar todas as variáveis possíveis de um acontecimento, eu consigo ter previsibilidade. Portanto, eu consigo determinar certos acontecimentos. É como se eu, fisicamente, dentro da física, pudesse prever com precisão o futuro, desde que eu tenha acesso a todas as variáveis, né? Outra realidade, outro fundamento desse pensamento é a chamada realidade objetiva. A separação entre sujeito do conhecimento, que somos nós, e o objeto do conhecimento, que é a chamada realidade manifesta, essa separação gerou a ideia de uma realidade objetiva, ou seja, o objeto do conhecimento existe independentemente do sujeito. Ele tem vida própria e tem um significado em si mesmo. E cabe à ciência buscar esse significado através do método científico baseado nos cânones cartesianos, né? É preciso começar a dirimir todas as dúvidas para se chegar à pureza do objeto. E até eu costumo usar uma imagem de uma floresta onde o seu objeto está encoberto por essa floresta. Todas as árvores dessa floresta são as dúvidas que nós temos sobre aquele objeto, ou as dúvidas ou as pré-noções, os preconceitos que temos em relação ao objeto. A forma de eu encontrar o objeto na sua pureza seria desbastar a floresta até chegar ao objeto, portanto, dirimir todas as dúvidas. Em síntese, é isso que propõe o método cartesiano. Então, ele parte do pressuposto de que existe uma realidade objetiva independentemente do sujeito. O que nos separa dessa realidade objetiva é a nossa ignorância em torno do objeto, que precisa ser superada pela superação das dúvidas, para se chegar à chamada certeza cartesiana. E é esse pensamento que estava posto no século XIX. E aí, quando vem a chamada revolução da física, com a física quântica e a teoria da relatividade, todos esses axiomas que estavam estabelecidos como definitivos são, no mínimo, abalados, sacudidos. E começa um momento novo, e que vai esclarecer uma série de questões que estavam, digamos assim, condicionadas e simplificadas pelo pensamento anterior. Por exemplo, intuição. A intuição já estava lá na codificação, no processo intuitivo. Mas nós não tínhamos a menor condição de saber como é que funciona a intuição. Nós sabemos o que é, mas não sabemos dizer o que é. Eu tive uma intuição. Todos nós temos e tivemos e teremos intuições. Isso é do espírito. Mas nós não sabemos dizer o que é no sentido do funcionamento, vamos chamar assim, do mecanismo da intuição. Ela pode ser uma informação que você recebe, instantânea, de um acontecimento que está a milhares de quilômetros de distância, mas ela é instantânea. Portanto, ela não vem, se ela está a milhares, a causa está
no outro hemisfério, no outro lado do planeta, e você recebe instantaneamente, portanto, ela não vem pelos meios físicos que nós conhecemos. Nós não recebemos por nenhum dos 5 sentidos. O que nós não ouvimos, não vemos, não sentimos, não, o olfato, a degustação, nada disso opera o que nós chamamos de intuição. Então, por onde é que ela entra, por assim dizer, na nossa consciência? Isso é uma questão que ainda está em aberto, mas que era muito mais difícil de se trabalhar no século XIX. Mas hoje, com essa revolução da chamada física quântica, nós podemos imaginar que existe uma possibilidade de comunicação entre 2 pontos, independentemente de espaço-tempo. Portanto, não sujeito ao trânsito por todos os pontos intermediários entre a origem do acontecimento e a recepção desse acontecimento. Não há um trânsito intermediário entre todos os pontos, ou entre todos os pontos intermediários. Isso, na física contemporânea, se chama princípio da ilocalidade. Princípio da ilocalidade. Isso já está comprovado, tem experiências de laboratório, e podemos falar rapidamente sobre isso. Mas, veja, o que é que a física mostrou? Quando Max Planck, um grande físico alemão, né, era uma autoridade na física na Alemanha no final do século XIX, pesquisava a radiação, da chamada radiação dos corpos negros. E ele percebeu o seguinte, que a radiação e o decaimento, por exemplo, atômico, a radiação é o decaimento, né, de partículas subatômicas de um determinado elemento químico. Esse decaimento ele gera o que nós chamamos de radiação. Ele percebeu que a radiação não vinha num processo contínuo, mas descontínuo. E ele testou várias vezes, achando que tinha alguma coisa errada com a sua experiência. Mas todas as vezes se confirmava. Isso causou uma crise existencial em Planck, isso ele confessou na época, porque ele estava diante de algo absolutamente contra-intuitivo, de acordo com os nossos sentidos. Não é o mesmo da intuição no sentido espírita. É contra-intuitivo porque é como se fosse absurdo, não tivesse lógica, não tivesse sustentação nos fatos conhecidos. Então, ele chegou um momento que ele teve que se curvar a isso. Por exemplo, quando nós olhamos para um foco de luz, a impressão que nós temos pelos sentidos que é um fluxo contínuo de luz, que chega até os nossos olhos. Mas, na verdade, não é. A luz vem em pacotes. Apagado, aceso, apagado, aceso, apagado, aceso, apagado, aceso. Mas numa velocidade espantosa, a velocidade da própria luz. E como é que nós não percebemos essa intermitência entre apagado e aceso, vamos dizer assim? Porque os nossos olhos captam na mesma frequência. Então, nós não pegamos os intervalos, só pegamos o momento da iluminação, do fóton iluminado. Então, parece que é contínuo. Por que que quando nós tocamos um objeto sólido, ele parece intransponível, e até o próprio nome diz sólido? Porque, mesmo ele aparecendo sólido, ele não é sólido. Ele é um conjunto subatômico que está em permanente aparecimento e desaparecimento no nível subatômico. Está aparecendo e desaparecendo numa velocidade espantosa. Então, vocês estão me vendo aqui, eu estou desaparecendo e aparecendo numa velocidade que é inimaginável, que é a velocidade da luz. Mas
a frequência da dimensão material do meu corpo é simétrica à frequência da dimensão material do objeto. Portanto, é como se eles se anulassem. Veja, parece uma coisa absurda, mas é isso mesmo. Então, nós começamos a compreender por que que o espírito consegue ultrapassar as paredes. Não há obstáculos materiais para o espírito. E para nós há, nós encarnados, porque o nosso corpo tem a mesma frequência vibratória da matéria, do mundo material onde nós estamos. Né? A consistência do nosso corpo é idêntica à consistência do planeta Terra, em termos materiais. Então, nós nos igualamos, por assim dizer, e isso gera uma percepção, uma sensação de sólido, de solidez. Mas nada é sólido. Nada, absolutamente é sólido, no sentido de que é fixo. Não. Se nós amplificarmos com instrumentos ópticos, como um microscópio eletrônico, e formos ampliando um pedaço dessa matéria aparentemente sólida, nós vamos ver que no seu íntimo subatômico está uma miscelânea de partículas subatômicas aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. Ela não é sólida, não há nada sólido. A matéria que nós conhecemos, que é a chamada matéria informada, é apenas uma situação temporária de uma relação entre o princípio inteligente e a chamada matéria pura, na linguagem do Máximo Citro, que desenvolveu o chamado Código Básico do Universo, trouxe esse conceito do Código Básico do Universo, é uma condição provisória daquilo que antecede a matéria, portanto, a tendência é sempre se desfazer. Por isso que toda matéria é biodegradável. Isso se chama o princípio entrópico do universo. Tudo está em processo de desfazimento. Tudo está num sentido sempre de desordem. Você organizou, está se desorganizando. Então, vejam, é uma descontinuidade da matéria, há uma causalidade global, porque o princípio da localidade está comprovado. Se duas partículas interagirem e forem separadas a bilhões de quilômetros, quando uma altera o seu pin, é como se fosse, né, o giro para que lado aquela partícula está girando, a outra também se altera simultaneamente. Isso é ponto pacífico hoje na física. Aliás, Einstein teve dificuldade de aceitar isso, né? Ele levantou até um paradoxo junto com outros dois cientistas, Einstein, Podolsky e Rosen, né? O paradoxo EPR. Ele dizia o seguinte: no universo nada se move mais rápido que a luz, então nada pode ser instantâneo. Sempre haverá um delay entre um sinal emitido e um sinal recebido. Tem que haver um delay, porque mesmo sendo 300 mil quilômetros por segundo, leva um certo tempo para sair de um ponto e chegar no outro. Mas o princípio da ilocalidade não tem delay, é instantâneo. E ele disse, tem alguma falha na teoria. Tem alguma falha que nós não sabemos. Ele levantou esse paradoxo. Não é que ele negou, ele levantou esse paradoxo. Né? Um outro princípio, a não separabilidade, que está na base da teoria da complexidade. Complexos vem do latim, é aquilo que é tecido junto. Ou seja, tudo está absolutamente interligado. Tudo. Mas essa interligação não é no nível da realidade manifesta, da realidade tangível, material.
é num nível mais profundo. E, portanto, a descontinuidade, a causalidade global, né? Eles não negam a causalidade local, mas ela é só um caso particular de uma causalidade global, maior. Necessariamente nos remete ao indeterminismo, e não ao determinismo da física clássica. Porque a imprevisibilidade acontecimental é maior, né? Muito mais intensa, pelo conjunto de variáveis envolvidas, e principalmente porque são variáveis que não têm uma existência concreta. Então, o processo de incerteza, indeterminação e não linearidade passa a ser o padrão, e não o contrário, o padrão da realidade. Então, tudo isso começa a facilitar uma série de questões que nós aprendemos no corpo doutrinário espírita e que tinham uma explicação, digamos assim, até precária, por falta de instrumentos e instruções adequados para nós compreendermos esse processo todo. Muito bem. Com essa revolução da física, é que, como eu disse, os antecedentes da transdisciplinaridade foram essas duas revoluções, teoria quântica e teoria da relatividade. E aí nós começamos a ouvir, pelo menos a partir dos anos 70, esse termo chamado transdisciplinaridade, e que às vezes assusta um pouco e confunde muito. Eu já li teses sobre transdisciplinaridade e que, na verdade, não falavam sobre transdisciplinaridade, mas falavam sobre interdisciplinaridade. Mesmo no nível de doutorado, as pessoas ainda confundem trans com interdisciplinaridade. Porque nós precisamos sair da doxa acadêmica que não admite aquilo que não pode ser medido. E o processo da transdisciplinaridade não há como medirmos pelos instrumentos conhecidos. Porque hoje a ciência leva para o laboratório um objeto de investigação e consegue dissecá-lo, por assim dizer, tanto na sua composição química, na sua densidade material, nas suas reações ao ambiente, etc. Consegue fazer uma série de mensurações. Mas quando você diz assim, o que é o transdisciplinar? A definição que Basarab e Nicolescu dá lá no livro, o Manifesto da Transdisciplinaridade, não é uma definição, é uma descrição, né? A transdisciplinaridade é aquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das disciplinas e além de qualquer disciplina. É aquilo que está entre, através e além de qualquer disciplina. Muito bem, mas o que é isso? O que é que está entre, através e além das disciplinas? E é isso que criou muita dificuldade e incompreensões. Eu acho que eu já comentei aqui, eu vi uma tese, mais ou menos com umas 800 páginas, de um pesquisador francês que mora aqui no Brasil, agora me fugiu o nome dele, sobre a transdisciplinaridade. E eu tive a curiosidade de ler, né? E tive também a frustração de chegar no final e não encontrar uma definição, uma descrição satisfatória do que é a transdisciplinaridade. Ele confundiu o tempo todo com interdisciplinaridade. Porque antes da transdisciplinaridade, nós já praticávamos, a academia já estava praticando a chamada pluridisciplinaridade e a interdisciplinaridade, né? A pluridisciplinaridade é quando você reúne várias áreas do conhecimento para analisar um determinado objeto. Por exemplo, se nós formos hoje tratar da violência urbana,
como objeto de investigação, nós temos que trazer vários especialistas das mais variadas áreas. Sociologia, antropologia, psicologia, direito, segurança pública, enfim, temos que reunir todo esse conjunto para analisar um objeto que é multidimensional e multifacetado. Isso é a abordagem pluridisciplinar. Feita a análise e os diagnósticos, cada área vai agir no seu campo de ação. Portanto, se mantém o campo epistemológico de cada área do conhecimento que está ali envolvido. Mas nós também temos abordagens interdisciplinares, que significa você reunir várias áreas do conhecimento para criar uma nova área do conhecimento. Então, você empresta as epistemologias, o episteme, de cada área do conhecimento e cria uma nova área do conhecimento. Por exemplo, na medicina, isso é bem visível quando você vai para os chamados diagnósticos computadorizados, né? Essas máquinas enormes que escaneiam a pessoa, né, por dentro e por fora, né? Ali está física, química, matemática, biologia, medicina, todos juntos se juntaram para criar uma nova área do conhecimento médico, uma nova forma de diagnóstico médico, né? Então, isso é interdisciplinar, é o interdisciplinar, né? Quando os cientistas se reuniram para chegar naquele objeto final, que é toda aquela parafernália que nós conhecemos, eles não voltaram às suas origens e continuaram, cada um agindo separadamente. Não, foi fundido, se criou um novo campo de conhecimento. Isso é o interdisciplinar. Mas o transdisciplinar, e o que é? Alguém arrisca? Hein, Cris? Não está achando o áudio? Olha, não, Ah, não, achei. O trans já atravessa, né? Eles se atravessam, vem uma relação assim. E se conjugam, mas se atravessam, né? É algo que na soma faz o novo, não sei, tem algo assim. o sufixo trans tem a mesma raiz de 3, do número 3, né? O 3 é como é que se diz? A superação do 2, a transgressão do 2, né? Entre 1 e 2 você tem o 3, é a transgressão do 2. O trans é mais ou menos isso, o prefixo trans, né? Mas a maior dificuldade é quando você sai do campo disciplinar e vai para o campo da realidade no sentido geral. E quando nós entramos na realidade do sentido geral e que encontramos o ser humano e começamos a pensar no sentido transdisciplinar sobre o ser humano, a coisa fica mais complicada, ou melhor dizendo, mais complexa, né? Quando você diz assim, como seres humanos, somos absolutamente iguais, mas como indivíduos, nós somos diferentes. Essa é uma máxima que o irmão Green sempre falava, né? Como seres humanos, nós somos absolutamente iguais, mas como indivíduos, nós somos diferentes. Portanto, nós temos uma substância que nos iguala no sentido absoluto, mas uma individualidade que nos diferencia uns dos outros, também no sentido absoluto. Não há dois seres iguais. Mas isso vale para o universo inteiro. Não há duas coisas iguais, idênticas. Nada se repete no universo. Nada. Absolutamente nada.
Mas a base da matéria, por exemplo, é a mesma para todas as formas de manifestação da matéria. Tem o quê? A composição subatômica. Simplificando, tem elétrons, prótons e nêutrons, né? Que giram em torno, os elétrons giram em torno de um núcleo composto de prótons e nêutrons, né? Assentados em 4 forças fundamentais, que é a força fraca, a força forte, a força eletromagnética e a força gravitacional. Ponto. Isso está na base e na raiz de todas do que nós chamamos matéria. Então, a realidade subatômica está entre, através e além de todas as formas de manifestação da matéria. E no que diz respeito a nós, o que é que está entre, através e além de todos nós? O princípio inteligente? Parece que sim, né? O que é que todos nós somos? Substantivamente falando. Quando Kardec indaga numa das questões do Livro dos Espíritos, o que é o espírito? O que é respondido? Está lá no Livro dos Espíritos. O espírito é o princípio inteligente do universo, né? E o que nós chamamos de espírito, que é no estágio em que nós estamos, é o princípio inteligente individualizado. Mas continua sendo princípio inteligente, né? Então, vejam, a transdisciplinaridade começa a trabalhar em face de 3 pilares, o que sustenta a transdisciplinaridade. O Basarabi utiliza um dos pilares como níveis de realidade. Níveis de realidade. Ou seja, quem teve a oportunidade de ler, está lá num dos capítulos ali que eu passei para vocês. Níveis de realidade. Depois eu vou explicar por que eu tenho um pensamento diferente disso. O segundo pilar, a lógica do terceiro incluído. Lógica do terceiro incluído. E o terceiro pilar é o pensamento complexo, ou a teoria da complexidade. Por que eu não uso níveis de realidade e prefiro usar multidimensionalidade do real? Porque se você admitir que existem níveis de realidade, que ele chama do nível subatômico, o nível mesoatômico, que é esse mundo que nós vemos, tocamos, etc., e o mundo macroatômico, que seria o infinitamente grande e longo, diante do infinitamente pequeno e breve, que é o mundo subatômico, ele chama de níveis de realidade. Isso para sustentar o princípio da lógica do terceiro incluído. Porque a lógica clássica diz o seguinte: o axioma da identidade. Uma coisa só pode ser idêntica a ela mesma. A é igual a A. Portanto, o princípio da não contradição. Uma coisa não pode ser igual ao seu contrário. A não pode ser igual a não A. Portanto, não existe um terceiro elemento que possa ser as duas coisas ao mesmo tempo, que é a lógica do terceiro excluído. Essa é a lógica clássica que está na nossa cabeça. Nós pensamos assim. A lógica quântica, e, portanto, transdisciplinar, diz o seguinte: não nega o princípio da identidade e nem da não contradição, se você considerar um único nível de realidade. Mas se você introduzir um outro nível mais sutil de realidade, que é a realidade subatômica, que sustenta a realidade meso e macroatômica, nesse nível subatômico, as coisas podem ser a mesma coisa ao mesmo tempo. No mesoatômico, do nosso nível de realidade aqui tangível,
o tempo está sujeito a uma seta do passado para o futuro. É um tempo que segue sempre a seta do passado para o futuro. Se você quebra um ovo, você não tem como ele voltar à situação anterior. Ele não volta à situação anterior. Isso é a seta do tempo. No passado, ele era um ovo inteiro. Uma vez quebrado, o futuro dele é ir para a frigideira, né? Ele não volta à situação anterior. É o sentido inexorável do tempo do passado para o futuro, passando pelo presente para o futuro. O tempo, e aí é até uma contradição dizer que existe tempo na realidade subatômica, não existe essa relação passado, presente e futuro. Tudo é presente. Tudo é presente. Não existe isso. É mais ou menos o que nós entendemos por eternidade, que é difícil de nós descrevermos a eternidade. É outra dimensão que nós sabemos o que é, mas não sabemos dizer o que é. Porque a única coisa que nós conseguimos definir ou descrever é que, bom, eternidade é algo que não tem começo e nem fim. Mas quando usamos o termo começo e fim, nós estamos falando de tempo. Portanto, não cabe num conceito de eternidade. Mas é o nosso possível, não temos outra forma de organizarmos o pensamento em torno dessa dimensão que nós chamamos eternidade. Pois no mundo subatômico é como se fosse a eternidade mesmo. Por que isso? Que quando eles fizeram as experiências para compreender qual era a natureza íntima da matéria, se eu amplificar o máximo que eu puder e chegar na composição mais primordial da matéria, eu vou encontrar o quê? É como eu disse, se eu desmanchar essa casa aqui, eu vou encontrar assim a menor parte da casa o tijolo, individualmente. Isso sem levar em consideração que eu posso desmembrar o tijolo também, e vou desmembrando tudo. No que é que eu chego? Eu chego em pequenas partículas indivisíveis, como é o que quer dizer átomo em grego, aquilo que não é divisível? Ou eu chego a algo diferente? Muito bem. Fizeram a famosa experiência da dupla fenda, que eu conversei com vocês em outra oportunidade, e descobriram que, se você bombardear o núcleo de uma partícula para que ela passe numa fenda, ela vai fazer um registro numa chapa como se fosse um ponto. Passou na fenda um ponto. Mas se você abrir duas fendas e fizer o mesmo bombardeamento, a mesma partícula vai passar simultaneamente nas duas fendas. A mesma partícula passa simultaneamente nas duas fendas. Por quê? Porque o registro na chapa não é mais um ponto, é um registro ondulatório. Então, ela se transforma o quê? Em onda, e não em partícula. Ah, mas isso não é possível. Olha a lógica clássica. Onda não pode ser partícula. A não pode ser não há. E essa é a lógica clássica. Princípio da não contradição. Ou é uma coisa, ou é outra. Como é que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Depois de muitas discussões, reflexões, eles chegaram à conclusão que, antes de medirmos, ela é as duas coisas ao mesmo tempo, ou nenhuma, porque onda e partícula são manifestações provocadas por uma medição. Portanto, é uma realidade manifesta, depois da provocação do processo escolhido como medição. Antes de eu medir, não é nenhuma coisa e nem outra. Talvez, se eu usar um terceiro ou quarto método de medição, apareça de uma forma completamente diferente de onda ou partícula.
Então, o que eles chegaram à conclusão? Que, na realidade subatômica, está abaixo daquilo que nós entendemos como composição molecular atômica da matéria, não existe nem localização, nem tempo. A partícula não está em nenhum... Aquilo que nós chamamos de partícula não está em nenhum lugar, especificamente, mas em todos ao mesmo tempo. Se ela está em todos ao mesmo tempo, não há contagem de tempo. Portanto, o conceito de tempo, nessa realidade, não é cabível. A gente usa porque não tem outra forma de se referir. Então, vejam, se nós voltarmos para aquilo que lemos sobre a natureza do espírito, nós fomos criados, mas somos da eternidade. Começamos a compreender melhor, ou pelo menos um pouco melhor, né, qual é a realidade da nossa verdadeira vida, que é a vida do espírito. Quando eu desencarno, como é que eu vejo? Como é que funciona a minha memória? É diferente, porque se eu estou numa realidade temporal, onde tem uma seta do tempo, eu tenho uma percepção e uma relação própria com a minha memória. Mas quando eu saio da realidade temporal e espacial e for para uma realidade atemporal e transespacial, como é que eu trabalho a minha memória? Como é que eu lembro de todas as minhas experiências desde que eu fui criado? Elas estão registradas em mim. Veja, quando nós lembramos da nossa infância aqui na Terra, nós lembramos de locais e tempos diferentes. Eu nasci em Vacaria, no Rio Grande do Sul, apesar de se chamar Vacaria, nasce gente lá também. Saí de lá com 8 anos, fui para Alegrete, lá na fronteira, porque meu pai era militar, e era transferido seguidamente. Moramos 5 anos lá, e de lá viemos para Curitiba. Então, eu consigo me lembrar dessas fases, colocando no tempo e no espaço, numa relação sequencial. Primeiro eu estava lá, depois eu fui para lá, e estou aqui hoje. Aqui já trabalhei fora, mas sempre mantendo a base em Curitiba. Trabalhei no interior, quando entrei no banco, em 75. Depois fui para Brasília, fiquei 4 anos, em 2 etapas de 2 anos. Retornei para cá, sempre retornando para cá. Então, eu tenho isso tudo no sentido espaço-temporal na minha memória. Mas quando eu desencarno, como é que está essa memória? Ela é atemporal e transespacial, porque eu estou numa realidade que não existe o tempo como nós o conhecemos. E aí a gente começa a compreender uma série de coisas, diferente do que compreendíamos antes, né? Então, veja, por que a gente está trazendo todo esse pensamento complexo, às vezes difícil, insondável no primeiro momento? É porque nós precisamos recontextualizar o pensamento espírita à luz do conhecimento contemporâneo. Essa revolução já está fazendo 100 anos. A revolução na física está fazendo 100 anos. As nossas vidas hoje estão vinculadas de forma inevitável e inseparável de tecnologias que vieram com essas 2 grandes revoluções na física. Até essa interação que nós estamos fazendo à distância, né? Cada um na sua residência, em locais diferentes, e alguns até em municípios diferentes, né? Só é possível porque essa revolução veio e permitiu, né? Nós temos... A Márcia está lá no Rio de Janeiro, né? Eu estou aqui em Campina Grande do Sul, o restante eu acho que estão todos em Curitiba, eu acho que a Sarita acho que está em Pinhais, é isso? Embora seja perto, mas é distante, né? Nós estamos interagindo aqui em tempo
real, não é instantâneo, tem alguns segundos, frações de segundo, em que nós recebemos a imagem e o áudio, portanto, nós estamos sempre nos vendo no passado, né? Eu posso ter tido aqui um ataque fulminante, vocês ainda estão me vendo. Como eu já disse, né? Quando eu olho para o Sol, vejo o Sol como era 8 minutos atrás. Então, isso é a realidade espaço-temporal. No mundo do espiritual não é assim. Então, veja, eu não aceito, assim, não é que eu não aceito, é muita pretensão, né? Eu acho que se você dividir a realidade em níveis de realidade, você está admitindo que existe uma realidade objetiva, o que não é verdade. A própria física mostrou isso. Mas se você fala em multidimensionalidade do real, ou seja, multidimensionalidade da realidade manifesta, a gente começa a compreender de uma forma diferente, porque o multidimensional não está dividindo em níveis, mas em manifestações de uma mesma realidade, né? Assim como nós temos uma realidade multidimensional, nós também somos multipercepcionais. Nós temos percepções da realidade tangível, da realidade manifesta e de uma realidade intangível e não, diria assim, concreta, né? Quando eu tenho, por exemplo, a intuição, quando eu tenho uma premonição, uma pré-cognição, quando eu tenho um sonho de alguma coisa e ela acontece, é como se eu fizesse uma antecipação no tempo, que nós temos dificuldade de compreender como é que isso acontece, mas é uma realidade, é um fato. Basta ver quem participou das aulas de Hermann Green, em algum momento, o professor Maurício sempre fazia a revelação de quadros fluídicos premonitórios de acontecimentos que ainda não tinham se realizado. E depois nós confirmávamos o acontecimento. Tem, inclusive, isso registrado lá por grupos de pesquisa do NEP. Ele fazia o quadro, trazia o quadro fluídico, depois que o fato acontecia, era feito o registro, tem lá trabalhos lá publicados lá no NEP. É só falar com o Paulo Breiro, ele deve ter esses trabalhos catalogados lá, né? Como é que isso é possível, né? Então, nós transitamos numa realidade multidimensional, mas, ao mesmo tempo, transdimensional e atemporal. Porque, embora nós estejamos confinados, entre aspas, à tridimensionalidade do espírito, do corpo, né? Até a nossa forma de pensar, de interagir, de organizar o pensamento, está condicionada por uma realidade tridimensional. Um mundo que se divide em 3 dimensões, se compõe de 3 dimensões: altura, largura e profundidade. Eu consigo, inclusive, visualizar essas 3 dimensões na minha imaginação. Altura eu sei o que é, largura eu sei o que é, e profundidade eu também sei o que é. Consigo pegar uma fita métrica e medir, né? Uma trena e medir. Mas quando passa dessas 3 dimensões, que se considera que são 4 por causa do tempo, né? Que é uma 4ª dimensão. Quando passamos dessas 4 dimensões, eu não consigo imaginar como seriam essas dimensões. A física contemporânea já fala em 11 dimensões, numa teoria muito nova chamada teoria das supercordas, que ainda é uma teoria em discussão, né? Fala em 11 dimensões. Não consigo imaginar como seriam essas dimensões além das 4. Não consigo colocar na imaginação. E nem os físicos. Eles colocam isso tudo em equações matemáticas. Mas eles dizem assim, é como se fosse uma corda de um violino, onde você aperta, ela vibra de um jeito, conforme o traço em que você pressiona a corda, ou do violão, ou do violino, emite uma frequência vibratória. É mais ou menos isso que nós encontramos na
base do que nós chamamos matéria, né? Não é mais aquela ideia do átomo, o átomo como se fosse um sistema solar, com o núcleo e os elétrons em volta. É algo um pouco diferente. Mas é uma teoria ainda em discussão. E que afirma pelo menos 11 dimensões, não mais só 3 dimensões com o tempo, 4 com o tempo. Então, são coisas que ainda vamos evoluir aí para... E só para assim, encerrar essa parte, para a gente conversar um pouco, tem algumas afirmações que eu acho muito interessantes no texto do Basarabi. Ele diz assim: há uma autoconsistência regendo a evolução do universo, do infinitamente pequeno e breve ao infinitamente grande e longo. Há uma autoconsistência. O universo cria a si mesmo. Portanto, é auto-organizado. Isso é uma constatação científica, baseada nas observações. Mas isso tem consequências filosóficas e também religiosas. Vocês não acham? Quando eu percebo, pela observação científica, pelo método da ciência, que há uma autoconsistência entre o micro, o meso e o macro. Há uma autoconsistência. Estão todos assentados uns nos outros. E percebo que o universo se auto-organiza. Desde o que chamado Big Bang, ele se auto-organizou de uma forma absolutamente inteligente, porque, veja, não existia nem tempo nem espaço. A partir do primeiro segundo começa a surgir o tempo e o espaço. E surgem os primeiros elementos químicos, o hidrogênio e o hélio, que, por sinal, são as duas partículas fundamentais que formam as estrelas. E que, por sua vez, permitiram a formação de outras partículas que formaram os demais astros, né? Formaram os demais elementos, ferro, níquel, tudo isso que está no universo. Então, ele se auto-organizou. Como? É como se eu imaginasse uma casa. Eu preciso ter o projeto. Como é que vai ser? Vai ter tantos quartos, etc., tantos metros quadrados, etc. Faço o projeto. Tem que ter o projeto. Segundo, eu tenho que ter o material. E aí eu adquiro o material. Cimento, prego, madeira, tijolo, enfim, tudo que nós precisamos. Ferro. E aí, bom, como a natureza é né, o universo é auto-organizado, eu vou largar tudo isso aqui no terreno e volto daqui a alguns dias, porque ele vai se auto-organizar. Quando eu voltar, a casa está pronta. Seria a mesma coisa se você disser que o universo é auto-organizado por si mesmo, como se fosse um ser, alguma coisa assim. Então, eu preciso do projeto, portanto, eu tenho um autor do projeto, que nós chamamos de código básico do universo, e que se desdobra nos chamados códigos básicos do indivíduo, ou das partes. Então, tem uma autoria do projeto. Alguém levantou a mão? Viu uma mãozinha levantada aqui? Foi eu mesmo? Ah, porque eu levantei a mão, ele levantou. Mas que coisa! Isso é inteligência artificial. Veja que coisa! Eu não sabia que esse aplicativo fazia isso. Em vez de você procurar a mãozinha, você levanta a mão, ele faz. Veja, daqui a pouco eles vão nos substituir integralmente.
né? A máquina vai fazer a palestra, as máquinas vão fazer as perguntas, e a gente vai ficar só assistindo. Mas eu parei aonde mesmo, que agora eu me perdi. E a casa se Sim. constrói sozinha. Então, eu tenho que ter um projeto, e para ter um projeto, tem que ter uma autoria. Segundo, eu tenho que executar. Alguém tem que executar, alguém tem que combinar todo esse material da forma adequada dentro do edifício lógico que nós alcançamos, como se compõe, como é que vai o tijolo, que tipo de consistência tem que ter a massa, onde é que eu coloco os ferros, eu tenho que fazer os alicerces e tal, para a casa não cair. E o universo não é diferente no meu modo de ver. Né? Os maçons dizem que Deus é o grande arquiteto do universo. Né? De certa forma, sim. Né? O projeto original é do Criador. A execução é dele através de nós. Por isso que é um Deus imanente. É dele através de nós. Porque nós somos o princípio inteligente. O princípio inteligente tem origem na inteligência suprema, que é o Criador. Né? Nós somos, como se diz, fagulhas dessa inteligência suprema. Uma forma de descrever, né? Pode ser até simplificadora, imprecisa, mas é uma forma que nós temos. Possível. Então, veja, pela imanência do Criador, nós construímos essa casa que nós chamamos de universo, que se compõe de várias, digamos assim, esse país chamado universo, composto de várias cidades, que são os astros, os planetas, estrelas, etc. Nós construímos o princípio inteligente, pela imanência do Criador, porque dois tijolos não se unem por si sós, tem que ter um pedreiro para fazer isso. Né? E, da mesma forma, o universo. Então, isso, no meu modo de ver, é que revela o porquê o trans, quer dizer, aquilo que está entre, através e além de todas as coisas, não só das disciplinas, mas de todas as coisas. Eu vejo, portanto, o princípio inteligente. Por isso que nós estamos interligados permanentemente a tudo e a todos. Então, a parte está no todo e o todo está na totalidade. Vamos conversar um pouco, então? Uma outra questão interessante. Veja, quando eu falo da construção de uma casa, tem que ter o projeto e tem que ter o cálculo, que é feito pelos engenheiros. Tem algum engenheiro aqui? O Ricardo não é engenheiro? Ricardo, você é engenheiro de que área? Engenheiro mecânico. Mecânico, né? Então, eu sou engenheiro civil e calculista também, Rio. Isso, então, você sabe do que eu estou falando, melhor do que eu, né? Tudo Sem certinho. os cálculos, não. Faço cálculo em prédio, de casa, tudo. Isso. Figura. Se não fizer os cálculos corretos, a casa cai, Com certeza. né? Tem que combinar os materiais dentro de uma concepção matemática, né? Tem que Que é o seguir, é famoso verdade. cálculo, que é o terror dos cursos de engenharia. É verdade. Tem que estudar bastante, verdade. Graças a Newton e Leibniz, né? Verdade. Então, veja. Oi? Quem falou? Acho que foi sem querer aqui, desculpa. Está sem som, Rui. Rui, você está sem som. Eu mesmo cortei meu som aqui, ó.
Foi. Eu fui baixar a mãozinha aqui e coloquei no mudo. Veja, tem que ter esse cálculo todo, né? Senão a coisa vem abaixo. Então, o universo se compõe a partir do quê? De um cálculo, de vários cálculos, que são as chamadas constantes universais. O universo está em expansão, ele tem uma taxa de expansão. Isso no infinitamente grande. No infinitamente pequeno, há uma proporção entre o próton e o elétron. A massa do elétron, se eu não me engano, é a metade da massa do próton, ou vice-versa, não me lembro. Qualquer alteração mínima, né, numa dessas constantes, o átomo não se formaria. Qualquer alteração mínima na taxa de expansão do universo, os astros não se formariam. Não se formariam as estrelas, os planetas, etc. O mesmo que se formasse, seriam muito efêmeros. Se formariam e se desmanchariam rapidamente. Então, é uma sintonia finíssima das constantes universais que mantém essa autoconsistência do universo. Quem foram os calculistas, os arquitetos, né? Os pedreiros, os pintores? Quem foram? Foram as partículas, as matérias, né? Os tijolos, o cimento que decidiram como é que ia ser? E veja como a física, mesmo a revelia do materialismo dominante na academia, converge para a admissão inevitável de uma causa primeira, de uma inteligência suprema e da presença de um princípio inteligente em tudo. Gostem ou não gostem, vão ter que admitir. E é isso que vai fazer a transdisciplinaridade evoluir, porque ela parou no tempo, justamente porque, pela visão materialista, não se consegue ir além da relação disciplinar. Está através e além das disciplinas. Mas todas as ciências, indistintamente, tratam de um objeto que está por trás de todos os objetos de cada ciência. De um único objeto. Alguém imagina qual seja esse objeto? Quando um cosmólogo, um astrofísico, aponta um telescópio para os confins do universo, ele está buscando o quê? O que ele está buscando? Está buscando a origem do universo. Ponto zero. O marco zero. Por que ele está procurando isso? No fundo, acho que é o Criador. É. E nós, né? Está buscando como tudo começou, portanto, está buscando a causa primeira, e como é que nós chegamos até aqui. E segundo, terceiro, estamos sós? É sempre nós. Toda a ciência busca o nós, o eu e o nós. Toda. A geologia, que separa as camadas para datar a idade da Terra e o que existiu antes de nós, e que explica como é que chegamos a nós, pelo processo evolutivo, biológico da Terra, etc. Não há nenhuma área do conhecimento, nenhum ramo da ciência que não convirja, em última instância, ao ser humano. E ao ser do ser humano, que é o espírito, né? Então, a ciência vai ter que ter um pouco mais de humildade, como disse o Biratan D'Ambrosio, um grande matemático, que foi professor muitos anos na Unicamp,
e desenvolveu uma teoria da etnomatemática muito interessante. Ele diz assim, é preciso substituir a arrogância do saber pela humildade da busca. Isso é a academia, que a academia é muito vaidosa, né? Muito senhora de si. Paro por aqui. Gostaria de ouvi-los. Quem conseguiu ler, teve tempo para ler, veja, a gente não pede leitura obrigatória. Já pedimos no passado, na época do CCM, presencial, etc. Mas agora a gente não pede, a gente sugere para facilitar. Se alguém teve dificuldade, tem alguma dúvida... Eu já li 2 vezes. Li a primeira vez em 5/6/2021 e estou lendo a segunda vez agora. E só tenho dúvidas. Na verdade, o que ajudam são teus 2 textos aqui. Esses ajudam muito. Agora, ler o Nicolesco é difícil. Aliás, qual é a formação dele? Ele é físico. Ah, físico também. Ele é húngaro, não, ele é romeno, né? Basarab Nicolescu é romeno, mas é radicado na França. Veja, Arion, quando o irmão Grimm trouxe a ideia da transdisciplinaridade, e na época já tinha internet, a gente correu para a internet e achamos esse livro, né? O Manifesto da Transdisciplinaridade, que eu tirei alguns capítulos para vocês. Você leu 2 vezes, pois eu só comecei a suspeitar que estava entendendo alguma coisa quando eu li a 3ª vez. Mas eu não pude ficar só, não foi possível ficar só na leitura do Basarab. Eu tive que buscar outras fontes. Eu tive que estudar um pouco de física quântica, mas não a física na linguagem matemática. Hoje tem muita literatura voltada para leigos como nós, não, pelo menos como eu, né? Que faz uma linguagem corrente, traduz numa linguagem corrente aquilo que as equações revelaram. Então, fica mais acessível. Mas a maior dificuldade é que nós temos que trocar o óculos do mecanicismo que está na nossa formação pelo óculos do pensamento complexo. Essa é a dificuldade. Então, o tempo varia de um para o outro, de pessoa para pessoa. Vai da disposição, da persistência e da vontade, né? Eu sou economista, e sou economista com formação neoclássica. Então, toda a economia, para mim, é uma caixinha toda lógica, matemática. Para mim, entender essas coisas é complicado. Tenho que me desligar muito disso. Veja, a própria matemática... Eu tenho toda essa formação, né? Essa é a minha formação. Todos nós tivemos. A minha formação foi na área de ciências humanas, na sociologia, nas ciências sociais, né? Se estuda sociologia, antropologia e ciência política, mas também é cheio de caixinhas fechadas. Cheio de caixinhas fechadas. A academia é assim, né? Ela tem uma tendência a se fechar, né? O Big Bang disciplinar fechou mais ainda. As áreas do conhecimento criaram muralhas intransponíveis, né? Cada uma escolheu seu objeto, sua metodologia, e não precisa das outras. Mesmo que nos anos 30, Kurt Gödel desenvolveu um teorema chamado Teorema de Gödel, que diz que nenhuma área do conhecimento se basta a si mesma. Quanto mais você aprofunda numa única área do conhecimento, mais incerteza você gera. Então, ela só se resolve quando você cruza os códigos com outras áreas do conhecimento. Nenhuma é autossuficiente, né? A própria matemática, que sempre foi considerada exata, é exata, porém, com a teoria do caos, acabou a exatidão da matemática. Ela é probabilística, mas não exata, né?
quando pequenas alterações iniciais de um processo provocam grandes alterações no médio e longo prazo. Isso começa na meteorologia, que, usando a matemática, lá nos anos 60, buscava, através dos computadores, dos grandes computadores, mainframes que ficavam nas universidades, simular condições climáticas para aumentar a previsibilidade do tempo, tentar dominar a previsibilidade do tempo. Colocava as variáveis, pressão atmosférica, temperatura, umidade do ar, não sei o que, né? O que vai dar? Colocava as quantidades, bom, nessas quantidades nós vamos ter chuva daqui a 6 meses, nós vamos ter um furacão daqui a 2 meses, etc. Isso, o Edward Lorenz começou a fazer essas simulações e ele percebeu que, às vezes, uma letrinha do programa que se modificava, né, um zerinho a mais ou um a mais, alterava radicalmente o resultado. Isso deu origem à chamada teoria do caos, né? Pequenas alterações iniciais provocam grandes alterações no médio e longo prazo. Alguma semelhança com as nossas vidas? Aquela decisão que você tomou que não devia ter tomado há 20 anos atrás, foi um segundo de vacilo, influenciou tua vida por décadas. Não é isso, Sarita? Sarita está concordando ali, né? Quem já não fez isso? Quem já não tomou decisões erradas? O meu tem segundo... 52 anos. Hein? O meu casamento tem 52 anos. Eu tomei uma decisão... Eu estou falando da parte profissional. Eu deveria ter estudado mais, sabe assim, ter feito mais faculdade na época que eu era solteira, né, jovem, né? Então, eu poderia ter aproveitado mais essa partezinha. Mas aí você é jovem, você quer festar, né? Por que eu perdi tanto tempo, etc., né? Mas esse é o nosso desafio, né? É assim que nós aprendemos. Ainda ontem eu estive lá em Pinhais, quinta-feira, falei sobre isso, eu já tenho falado em outros lugares, né? Quando eu falo o erro faz parte do acerto, né? Isso vem do pensamento complexo. A verdade nasce do erro. Nós só discernimos o que é certo quando conhecemos o errado. Não tem como discernir o certo se não tivermos uma consciência do errado. Essa é a nossa experiência. Mas hoje você tem consciência, uma consciência maior do que você tinha na época, em função justamente das escolhas erradas que fez. Né? Você e nós, né? Todos nós aqui. O que mais? Professor, é sempre um prazer ouvi-lo. Muito Obrigado. bom, muito obrigado. Quer dizer que, então, a trans, ele permeia, não é isso? Isso. Ele permeia, foi esse entendimento. Uhum. Agora, no nosso último encontro, o senhor tinha falado para eu colocar uma tela, eu coloquei a tela, aí eu descobri que eu não estou incluída no CAD 23. Porque não? Não, porque eu coloquei, eu já estava arquivado, CAD 21, eu fui lá e coloquei. Aí eu falei, não, isso está errado. Aí eu falei, bom, eu estou excluída. Eu não estou incluída. Pode ter sido o seguinte, Márcia. Ah, Tem 2 grupos do CAD. Tem o CAD 2023 e tem o CAD 2023 Reflexões. mas eu não estou nesse. No Reflexões você não está... Não. O CAD 2023, só o administrador pode postar justamente por causa dos avisos. E o Reflexões, todos podem postar. Então, você não está no Reflexões, provavelmente. Nem eu e nem algumas pessoas que postaram no CAD 21 e que ela também não perceberam. Eu só percebi porque eu coloquei
E eu falei, poxa, ninguém coloca há 2 anos que ninguém coloca nada, depois uma pessoa colocou, então eu estou excluída, professor. Acabei de colocar você lá no CAD das 23 reflexões. Olha, então eu agradeço. Aí eu vou colocar, eu vou mandar a tela, tá? A tela que eu mandei no CAD 21, eu vou mandar então para o CAD 23, já que agora eu estou incluída. Tá bom. Porque quando eu criei o CAD 23, né, sem reflexões, e aí, para não ficar muitas postagens que atrapalhariam, por exemplo, os avisos, né? Lógico. Aí nós criamos o Reflexões, mas nem todos entraram, né? E aí, Aham. falha minha, porque eu fui colocando as pessoas que estavam no anterior, e Aham. talvez alguns não tivessem ainda, entraram depois, aí eu não acabei falhando, né? Foi falha minha. Mas, Você não é a mas primeira que me avisa, a Esmeralda também, que não está aqui hoje, ela também ela estava fora do Reflexões e eu não sabia, né? tá. Eu vou então mandar aquela tela que eu mandei, eu vou mandar então no grupo, tá bom? Certo. Tá Tá bom? bom, super obrigada, tá? Então essa coisa de permear é muito, é tudo, né? É. Né? Transpassa, muito bom. Obrigada, foi muito didático, esclarecedor. Obrigada, tá? Obrigada ao grupo também. Denise pediu a palavra. Tá sem áudio, Denise? Aqui consta que você está com o microfone ligado. O senhor está me ouvindo agora? Sim, está ouvindo. Ah, tá. Desculpe, é que eu estava com a caixinha de som ligada e ela, na verdade, interrompe o áudio. Professor, mais uma vez, muito obrigada por toda a explanação. Eu acho que é um assunto bastante complexo, que nos leva a vários entendimentos. E como não podia deixar de ser, eu sempre tento aplicar tudo que o senhor nos relata e nos fala, a minha função hoje como docente, né? E eu fico pensando que, quando nós pensamos nessa educação transdisciplinar, nós estamos buscando, então, romper com o entendimento do que é o próprio conhecimento e de como ele deve ser ensinado dentro das escolas. Então, a transdisciplinariedade, ela vai se opor às práticas atuais de ensino, as práticas que são descontextualizadas da realidade e que impede o estudante de ter essa compreensão de conteúdos de maneira mais ampla, né? Então, pensar a educação de uma forma transdisciplinar é privilegiar as práticas cooperativas, que estimulem a criatividade desse aluno, a reflexão e o pensamento crítico, né? É despertar nesse estudante esse interesse por esses conteúdos mais contextualizados e que possam contribuir para o entendimento dele do mundo real. Como que o senhor vê a transdisciplinariedade nessas políticas públicas atuais que vão justamente contra tudo isso? Se nós pensarmos nas práticas públicas de educação, hoje elas privilegiam o uso de tecnologias, mas elas não estão nos dando o tempo de desenvolver esse pensamento crítico no aluno. Por quê? Porque não é interessante para a política atual isso. Não é interessante você ter uma comunidade, um povo crítico, porque ele se oporia a essa distribuição de poder atual. Como que o senhor vê a transdisciplinariedade hoje num contexto de aplicabilidade efetiva dentro das escolas? Veja, primeiro, tem que começar pelos docentes. Tem que fazer essa transição entre um pensamento fechado, compacto, mecanicista, que nós herdamos. Isso não é culpa, né? Não é uma escolha que nós fizemos de livre e espontânea vontade, isso vem na nossa herança cultural.
fazer essa transição. Isso precisaria ser uma política educacional voltada para, primeiramente, os docentes, né? E de médio e longo prazo. O nosso problema, a nossa crise, é a descontinuidade. Muda governo, esquece-se os projetos do anterior e se tenta reinventar a roda, né? Isso é um problema sério, né, do nosso DNA político. Mas veja, nós temos algumas contribuições já, algumas correntes pedagógicas que surgiram nas últimas décadas, né, no século, a partir do século XX, né? Uma delas que eu vejo é o construtivismo. O construtivismo parte de um princípio básico que é muito caro à complexidade e à transplexidade, que é a diversidade. Quer dizer, nós somos... O trans nos diz o seguinte: aquilo que está entre, através e além de todos nós, que é a nossa espiritualidade, nossa dimensão espiritual, o princípio inteligente. Mas nós somos como indivíduos diferentes, não há dois indivíduos idênticos. Dois indivíduos não veem a mesma coisa do mesmo jeito. Segundo, desde o momento da criação, segundo a doutrina, nós somos uma totalidade, só que uma totalidade aberta. Portanto, ninguém chega numa sala de aula, desde as primeiras séries, vazio. Nós somos uma totalidade. Só que essa totalidade, ela não está explícita, ela se revela a cada momento a nós pela experiência, nesse primeiro estágio, reencarnatória. Depois, no pós-reencarnatório, quando nós estivermos mais evoluídos, que não precisaremos mais da matéria, deve ser de outra forma. Mas agora é o desafio da matéria que revela essa totalidade a nós. Portanto, ninguém é uma tábula rasa, como imaginava o John Locke no século XVII, né? Que ele dizia que todo conhecimento é sensitivo, de fora para dentro. Então, nós somos uma tábula rasa que vai sendo preenchida, escrita pela experiência. Essa concepção ainda é muito forte na educação chamada tradicional, né? O magister dixi, o mestre disse e está dito. Então, nós precisamos superar essa visão, porque tem que mudar, em primeiro lugar, mudar a visão de mundo, a visão de natureza. Quando os cientistas, investigando a origem, a composição básica da matéria, descobriram que, conforme o instrumento de medida e as perguntas que eles faziam, a realidade subatômica respondia de um jeito diferente. Então, o observador passou a ser incluído na observação. Então, mutatis mutandis para a sala de aula, quando você faz uma explanação, aqueles discentes, né, os educandos, cada um processa de um jeito muito particular, muito singular. Então, os métodos de avaliação têm que ser revistos. O número de alunos por turma tem que ser revisto, principalmente nas primeiras séries. Você é professora de que área, Denise? Eu sou professora de língua portuguesa e literatura, de 6º aos 3º e 4º anos do ensino médio. 6º, que é antigo ginásio? Na verdade, é o antigo ginásio, né? O ensino fundamental 1, que era a 5ª, 8ª série. Certo. E o ensino médio e técnico. Tá. Aula para essas duas faixas etárias. E não importa nem na área que você leciona e nem a faixa etária. São pessoas que ouvem, recebem a informação e processam, singularizando a informação. Quando você vai fazer a avaliação, você tem que levar em consideração essa diversidade, o que dificulta muito para o docente, né, estabelecer métodos avaliativos que possam ir ao encontro dessa diversidade. Isso requer um novo treinamento, uma nova visão. Eu estou dando alguns elementos, né,
que eu entendo que teriam que ser repensados, né? Atualmente eu não estou em sala de aula, né? Minha sala de aula se resume ao CAD, mas eu sempre trabalhei com terceiro grau, sempre com adultos, né? E na minha área, que é as ciências sociais, ou filosofia da ciência, que eu trabalhei muito em pós-graduação, ou sociologia do conhecimento, e sociologia da educação. É mais fácil, eu diria assim, de trabalhar questões abertas num sistema avaliativo. De qualquer forma, por exemplo, no fundamental, né? O antigo primário é o fundamental que chama hoje, né? Fundamental 1 é os pequenininhos, né? Sim, E tem a educação infantil, que é o prézinho, o antigo pré. Depois nós temos a educação fundamental 1, que é do primeiro aninho ao 5º ano, e ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. E o ensino médio. Mas o que nós vemos hoje dentro do sistema educacional avaliativo é que o governo privilegia muito as provas de larga escala, que não são questões abertas, são questões objetivas de marcar X. Então, o que nós percebemos dentro desse novo currículo é o treinamento do aluno para apertar botão, e não ter um pensamento crítico, reflexivo, que ele possa realmente ampliar e mudar o seu ponto de vista em relação ao mundo que o circunda. Essa é a minha grande preocupação dentro das escolas. E isso, veja, tem uma instituição famosa aqui no Paraná, que começou com cursinhos preparatórios de vestibular e depois evoluiu para a educação de primeiro, segundo grau e terceiro grau. Eu participei dela, fui professora dentro dessa instituição. Eu fui professor de pós-graduação lá, então já era mais aberto, né? Mas toda a lógica é prova objetiva, né? Era um cronograma, é como o dono falava para nós. Por isso que eles conseguiam colocar 100 alunos numa sala de aula. Sim, e na nossa capacitação, porque eu era professora do ensino fundamental e do médio nessa instituição, ele sempre colocava para nós que nós não passávamos de mero aplicadores do material didático produzido por eles. Isso, repetição. Exatamente, é uma repetição mecânica. Tanto que eu saí dessa área particular, né, da escola particular, e vim para o ensino público para que eu pudesse realmente ensinar o que eu acreditava. Que o ensino público é mais aberto, né? Sim. Veja, eles trabalham com gabaritos, né? Então, você pega a prova depois e coloca diante do gabarito e vê onde é que ela não bate, né? E aí você pega um gabarito e 100 provas. E junta todas, reduz as 100 provas ao gabarito. Aonde fica, então, aí, de acordo com a sua palestra, né, o princípio inteligente individual. Por isso que a educação... Hoje eu li um artigo da Cláudia Costin, que é especialista em educação, tem o instituto, ela dirige um instituto, e já foi ministra na época do Fernando Henrique, né? Ela dizendo que a educação tem que, basicamente, isso o irmão Grimm já dizia, se preocupar em ensinar a pensar, e não o que pensar. Quando você trabalha com provas objetivas, você está ensinando e cobrando o que pensar, né? E não a pensar. Ensinar a pensar leva em consideração a singularidade, porque cada um aprende a pensar de uma forma diferente. Então, é muito mais eficiente e eficaz no sentido educacional, mas é muito mais complexo, exige docentes melhor preparados, né? Não só tecnicamente, em conteúdos, mas em mentalidade. E mentalidade não se muda por decreto. Mentalidade é de dentro para fora, né?
Então, é um longo processo que tem que começar em algum momento. Tem iniciativas isoladas, né? Até na escola pública, tem iniciativas isoladas em virtude de professores dedicados, né? Vocacionados, que acabam, por conta própria, desenvolvendo esse novo conhecimento. Mas, institucionalmente não é uma realidade, né? A realidade ainda é o tradicional. E a nossa descontinuidade prejudica. Veja, por exemplo, o governo Temer fez uma reforma lá no antigo segundo grau, né? Que, não sei se provavelmente tinha coisas para melhorar. Mas aí entra um novo governo e tranca tudo, suspende, e fica num limbo. Vamos discutir. E aquela ideia do assembleísmo, e aí pronto. E enquanto isso, o tempo passa. Hoje nós temos quase 12 milhões de jovens, nem trabalha, nem estuda, entre 15 e 25 anos. Eles são o nosso futuro. Eles que deverão ocupar teu lugar no magistério, né? Enfim, tudo que nós hoje ocupamos como profissionais, ou que já ocupamos, esses jovens é que deverão ocupar daqui a 10, 15 anos, e dar continuidade ao nosso futuro, né? O que é que você pode imaginar que vai acontecer se continuar assim? Na verdade, professor, o que nós assistimos hoje dentro das escolas são jovens que não querem aprender a pensar, porque a política do governo é uma política de empurrar todos para frente, independente se ele domina ou não o conhecimento. E eles se acostumaram a isso. É só gerar estatística, né? Só estatística e índices que o governo quer para não perder as verbas federais e internacionais que vêm para o Brasil. Então, eu converso muito com eles e coloco essas situações de uma forma aberta para eles. E eles realmente não querem o esforço do trabalho, porque você adquirir conhecimento, você precisa estar predisposto a trabalhar para isso. É que nem eu falo para eles, eu não posso te ensinar por osmose. Você precisa ter o exercício do pensar, desenvolver o seu cérebro, desenvolver novas sinapses ali no cérebro para que você possa entender novos conhecimentos. E eles não querem isso. Eles estão acomodados. E isso me assusta muito. Me assusta muito numa fase em que nós vemos que o planeta ele está se autoajustando, ele está em constante evolução. Como que vai ser desses espíritos que tiveram essa nova chance de encarnação, de conhecimento, de uma nova fase, né? Diferente da que nós passamos. E eles não estão aproveitando. Não, porque justamente a questão, em última instância, é da dimensão política que define, né? Porque é a política, a gestão do Estado, da sociedade. Se essas políticas não são adequadas, todo o resto sofre essas consequências, né? E aí o descompromisso, porque acabou de fechar a urna, né, a apuração, o sujeito já está pensando na reeleição. Então, o que esperar, né? Veja, a Coreia do Sul, a Finlândia, só saíram do atraso pela educação. Quando relevar a sério a questão da educação. A educação em primeiro lugar. Mas não tem dúvida. Sim. Daí você reconstrói um povo, você reconstrói um país. E, claro, ela não tem resultados imediatos, por isso que o político não se importa muito com os resultados, ele se importa com a estatística, porque ela não tem resultados imediatos. Se você começar uma mudança agora,
levará alguns anos para sentir a diferença. Pelo menos de 10 a 20. É uma geração, É uma geração. né? Mas, depois, quando eu desencarno, fico se lamentando. O doutor Leocádio ainda disse, no dia da homenagem a ele, projetaram uma mensagem que foi em vídeo, de uma das preleções dele, né? E ele ainda dizia assim, vocês não têm vergonha, vocês fazem as coisas, depois, quando eu desencarno, ficam lá me cobrando, por que o senhor não me chamou e não me disse? Por que o senhor não me chamou e não me explicou? Né? E eu mostro para eles, você estava no dia que eu falei sobre isso. Está aqui, ó, ainda mostram para eles, sempre está tudo gravado, né? Não, eles têm lá um jeito de... Aparece o sujeito com aquela cara de tacho lá, ouvindo a preleção. Aquilo era para você. E os espíritos, eles falam uma linguagem geral que cada um recolhe no particular, né? De acordo com o seu perfil, com as suas necessidades. Mas várias vezes ele citou isso. Eu me lembro de um médico que esteve na ICBE, há muitos anos atrás, e ele tinha, né, gostava de churrasco, cerveja, essas coisas, e acabou desencarnando mais cedo. E aí, quando estava revoltado, eu falei, estava revoltado, fulano, ainda me cobrando. Por que o senhor não me falou? Por que o senhor não me chamou? É uma questão de livre-arbítrio também, né? Claro. E essas pessoas que assumem cargos que teriam grandes, né, condições de ajudar a sociedade, de trazer benefícios para a sociedade, a responsabilidade é muito maior. Sim. Né? O passivo é muito grande, porque atinge milhares de pessoas, as suas decisões ou não decisões, né? E aí, quando desencarnam, se defrontam com todas essas consequências, nos mínimos detalhes. E aí começa a choradeira. Né? Mas, professor Rui, eu gostaria de lhe agradecer pelo compartilhamento de todo esse conhecimento que o senhor possui conosco. Muito obrigada. Opa, eu que agradeço a paciência de vocês. Eu sei que, às vezes, o tema é árido, né? Como disse o Arion, já leu 2 vezes e ainda tem mais dúvidas. Olha, Arion, só para encerrar, o Niels Bohr, que é um dos patronos da física quântica, um grande físico dinamarquês, ele diz assim, se alguém disser que entendeu a física quântica, é porque não entendeu nada. Porque ela tem... se você perguntar, a realidade, não existe uma realidade profunda, a matéria não é concreta como se imagina. Blá, blá. Por que é assim? Não sabemos. É isso que os físicos dizem. Não sabemos, mas é assim. E é tão real que toda essa tecnologia que nós temos hoje, em grande parte, vem desses conhecimentos. De um conhecimento de algo que nós não sabemos o que é. Então, não se preocupe, essa dificuldade que você tem, eu tenho, tive mais no passado, ainda tenho, e todos nós temos, porque é mudança de mentalidade, que é a parte mais difícil. Então, agradeço a atenção de vocês, já estouramos o nosso tempo aqui, hoje é sábado, é dia de todo mundo cuidar da família, né? Reunir a família, pedir a pizza... E nos vemos na semana que vem com o professor Raul. Vai ser o último encontro do semestre, porque na semana seguinte nós temos a Semana de Estudos Espíritas, que eu convido a todos a participarem. Vai ser lá na sede da SBE, de segunda, terça, quinta, sexta e sábado. O tema, nós já divulgamos, é SBE 70 anos, novo momento, novos desafios. É um momento novo, muito novo para nós, não só pós-pandemia, mas pós-desencarne do professor Mauri, que é um divisor de águas. Quais são os nossos desafios? Quais são os desafios do Espiritismo num século que está passando por uma mudança de era e que, neste momento, estamos no olho do furacão, né? O que virá depois desse furacão? Mas vai ser online também, professor? Vai ser online só para os núcleos. Que bom.
né? Nós vamos informar o link 1 minuto antes de começar. Nossa, mas eu posso compartilhar com algumas pessoas? Pode compartilhar, pode convidar outras pessoas para assistir. A semana é aberta ao público. Ótimo, que ótimo. É aberta porque é a visão da interpretação que nós fazemos a partir da SBE, do Irmão Gri e tudo, da doutrina espírita. Então, é importante que todos possam participar. Os membros, né, da casa, dos núcleos e pessoas que você entenda interessante convidar, parentes, amigos, fique à vontade. É porque eu convidei muitas pessoas e depois eu falei, meu Deus, e se não for online? Inclusive, eu tinha uma amiga na França que ela estava muito afim de ouvir. Falei, então ela vai ficar super feliz. Que bom, professor! Vai Mas ser se ela está ótimo. na França, ela pode assistir depois, né? Porque ela vai ficar no YouTube, por causa do horário. Ah, tá. O horário é às 20 horas aqui, lá vai ser 1h da manhã, né? É verdade. Tá certo. Tá ótimo, professor. Muito obrigada, então. Obrigado hein? a vocês. Obrigada ao Um grupo abraço. também. Boa noite. E nos vemos em agosto. Ótimo. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Gustavo.